contar que choveu forte hoje em São Paulo e na região metropolitana. Em Itapecerica da Serra, a chuva alagou as ruas. A região tinha enfrentado o mesmo problema há menos de um mês. A população se uniu para ajudar quem ficou preso. Ficaram ilhados no interior dos veículos, sendo arrastados por equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Na zona sul da cidade, a força da água derrubou a parede de uma academia de crossfit. As imagens são impressionantes. A água está subindo nessa comunidade. Olha só, parece uma comunidade fantasma. A gente não está vendo as pessoas, porque ou as pessoas já saíram, ou as pessoas estão dentro de casa preocupadas aí, porque é uma estrutura mais vulnerável para essas pessoas que moram aí. E a água está subindo e está enchendo tudo ao redor. Todos os anos, milhares de pessoas têm suas rotinas interrompidas pela água. Carros param, casas alagam, ruas desaparecem. E quase sempre a explicação parece simples. Foi a chuva. Mas, e se essa não for a história completa? Porque talvez o problema não esteja apenas na natureza. Talvez ele também esteja nas cidades que nós construímos. Durante muito tempo, enchentes foram tratadas como fenômenos puramente naturais. E, de certa forma, elas realmente são. A água sempre fez parte da dinâmica natural do planeta. Rios transbordam, chuvas intensas acontecem. Mudanças climáticas também são naturais e acontecem há milhares e até milhões de anos. O clima da Terra nunca foi completamente estático. O problema é que hoje nós estamos acelerando essas mudanças em uma velocidade extremamente incomum. E é justamente por isso que muitas pessoas passaram a utilizar o termo crise climática, porque não estamos falando apenas de mudanças naturais acontecendo lentamente ao longo de milhares de anos. Estamos falando da ação humana acelerando processos e intensificando os eventos extremos. Antes da urbanização, grande parte da chuva infiltrava no solo. A vegetação ajudava a absorver água e os rios tinham espaço para se expandir naturalmente. Mas, conforme as cidades cresceram, o solo foi sendo coberto por concreto, asfalto e construções. E isso alterou profundamente a forma como a água circula nas cidades. Hoje, quando chove em áreas extremamente urbanizadas, a água não consegue infiltrar como antes. Ela escoa rapidamente pela superfície e chega aos rios em volumes muito maiores e em muito menos tempo. E isso levanta uma pergunta importante. As enchentes estão acontecendo apenas por causa da chuva ou será que as cidades também estão mudando o comportamento delas? Meu nome é Júlia Paes e essa é a pergunta central da minha pesquisa de mestrado. O projeto investiga como fatores como a urbanização, infraestrutura ou até a chuva extrema influenciam ou não na formação de enchentes na bacia do Alto Tietê, que engloba locais como Suzano e a região metropolitana de São Paulo. Mais especificamente, a pesquisa busca entender qual o peso de cada fator na formação desse fenômeno de inundação extrema. A bacia do Alto Tietê abriga milhões de pessoas e concentra uma das maiores áreas urbanizadas do país, abrigando municípios como São Paulo, Diadema e Guarulhos. Ao longo das últimas décadas, essa região passou por uma transformação extremamente rápida. Áreas verdes deram lugar a bairros densamente urbanizados. Rios foram canalizados e o solo também foi impermeabilizado. O principal objetivo dessa pesquisa não é identificar quando ou onde as enchentes vão acontecer, mas sim como cada fator contribui mais ou menos em cada localidade da nossa bacia. Por exemplo, em uma região específica da bacia, quanto aqui a chuva extrema contribui para a formação da inundação? Ou será que nesse ponto o fator mais importante é a coleta de resíduos? Ou será então que o adensamento populacional, ou seja, muitas pessoas morando no mesmo metro quadrado, influencia mais que chuvas extremas? Para investigar isso, a pesquisa utiliza grandes volumes de dados ambientais e urbanos. Essas informações incluem chuva, relevo, expansão urbana, drenagem, infraestrutura e dados relacionados aos rios. Esses dados são organizados em mapas digitais capazes de representar diferentes características da cidade e do ambiente. Depois disso, os dados serão inseridos e analisados em modelos matemáticos complexos, capazes de entender como cada fator mudou ao longo do tempo. Porque talvez o nosso comportamento já não é o mesmo de décadas atrás, ou então de 2 anos atrás. Então, as cidades mudam, o clima muda, as temperaturas aumentam, eventos extremos se tornam mais frequentes. Então, talvez os padrões das enchentes também estejam mudando. O modelo utilizado na pesquisa tenta justamente capturar essas mudanças ao longo do tempo. No futuro, pesquisas como essa podem ajudar nas investigações de mudanças climáticas, planejamento territorial e cidades mais resilientes. Um ponto importante é que o problema não é a cidade crescer,
a sociedade se desenvolver, ocupar espaço, cidades crescer, mas sim como esse processo acontece. A gente costuma imaginar que a natureza e a cidade são coisas separadas, como se a natureza estivesse apenas nas florestas, nos rios, distantes ou em áreas preservadas. Mas a verdade é que não existe essa separação. Nós dependemos da água, do solo, do clima e dos ecossistemas todos os dias, mesmo quando estamos cercados por concreto. Sendo natureza, né, sendo parte da natureza, você depende, pelo menos o seu corpo depende da natureza, depende das plantas, depende do ar, depende da água, depende do chão, depende do sol, depende da chuva, depende dos bichos, depende das coisas todas que, né, são também natureza, assim como você. Não tem como você não estar na natureza. Por mais que você viva dentro de um apartamento e sai na rua e é tudo concreto, você olha da sua janela e você vê só um triangulinho de céu, você não tem muito acesso, o sol não entra na janela, não sei o quê, mas alguma hora você vai sair dali, você vai pegar um ar, você vai andar, vai bater um sol, você vai tomar um banho. E talvez as enchentes sejam um dos exemplos mais visíveis dessa conexão, porque a água continua seguindo as leis da natureza. O que muda é o ambiente que nós criamos para ela. E quando transformamos rios, cobrimos o solo com concreto e alteramos paisagens inteiras, nós também alteramos o caminho da água. Por isso, entender as enchentes não significa apenas estudar chuva, significa entender como as nossas escolhas transformam o território. Porque dependendo de como uma cidade é construída, ela pode trabalhar junto com a natureza ou contra ela. Tem que aprender com a terra a viver de novo. E tudo indica que uma boa parte de nós não vai ficar vivo nas próximas décadas diante dos eventos climáticos. E talvez seja justamente esse um dos maiores desafios do nosso tempo, aprender novamente a viver como parte da natureza e não como algo separado dela. A pergunta mais importante seja, se conseguimos mudar completamente o cenário de urbanização ao longo do tempo, o que mais estamos mudando sem perceber? E quais serão as consequências disso?